Beth Graça e você está no canal Time Mentoria e Tarô. Hoje eu trago uma orientação, um conselho, um direcionamento para o seu mês de maio. Vamos lá? Preparados? Faça uma pergunta ao universo que o oráculo responde. Pense na sua questão, traga sua energia para a mesa. A mensagem é: acredite na intuição. Intuir significa ouvir a sabedoria maior que existe em todos nós. Então, se você está intuindo tomar alguma decisão, fazer alguma escolha nesse mês de maio aí, aqui pede que você acredite na sua intuição, certo, taurinos? Vamos ver agora com o tarô do Osho, uma energia geral para o seu mês de maio. Uma energia geral para o seu mês de maio, taurinos. Mudança. O que você precisa focar? Forasteiro. O que você deve evitar? O rebelde. Vamos entender? Aqui, como energia geral, vem a roda da fortuna, a mudança. Então, assim, uma mudança que já está no seu destino vai acontecer agora no mês de maio. Então, tome para o seu momento. É uma mudança na sua vida profissional? É na área familiar? É na sua maneira de pensar? É uma mudança de cidade, de país, de estado? É uma mudança de residência? Então, assim, vai acontecer uma mudança, mas é uma mudança que te traz progresso, uma mudança que te traz mais prosperidade, mais abundância, mais progresso, mais vitalidade. É uma mudança que te traz melhorias, certo? Essa mudança está prevista para o mês de maio. Aí você toma para o seu momento, para qual área da sua vida talvez seja uma mudança interna. Então, você está aí na busca de autoconhecimento e há uma mudança externa através da mudança que você fez internamente, certo? E o que você deve focar? O forasteiro. O forasteiro é o cinco de ouros. O cinco de ouros, ele fala que você se sente na escassez, na carência, na solidão, como se tivesse perdido algo, como se tivesse preso numa situação que não consegue sair, mas lá no início vem a mudança, vem uma mudança para você. Pode ser que seja na sua área financeira, porque é cinco de ouros, ouros é terra, então fala tudo do âmbito material, então fala de dinheiro. Então, pode ser que você se sinta na escassez ou com poucos recursos. Ou você está desempregado, ou você está sem clientes, sem alunos, sem processos, depende de cada um. Então, aqui é como se você se sentisse preso e não conseguisse ver a solução para essa situação. Só que o que acontece? Aqui, tá vendo que tem um cadeado, mas o cadeado está aberto. Então, assim, o que que acontece? Você se sente preso numa situação de escassez, mas na verdade é que você não está enxergando a real, a verdadeira, a realidade dessa situação. Então, assim, o que que se pede? Pede que você passe um momento a sós com você, medite para ver essa situação por um novo ponto de vista, para que você enxergue que o cadeado está aberto. Ou seja, que você tem uma ideia aí, que você tem um recurso, que você tem uma carta na manga, que você tem um dom, um talento, que tem algo que você pode sim fazer para mudar essa situação de escassez, de carência aí na sua vida financeira material. O que você deve evitar? Aqui veio o rebelde. O rebelde é a carta do imperador. Então, no âmbito negativo, eu entendo que o que você deve evitar é o excesso de autoridade, é o excesso de rigidez, é o excesso de autoridade, de rigidez, e assim, evitar não ver como que eu posso dizer?
evitar novas ideias, novos planos, novos projetos, novos pontos de vista, ficar sempre na mesma ideia, amarrado na mesma crença, no mesmo ponto de vista. Então, assim, você só consegue algo diferente se você faz as coisas diferentes. Fazendo a mesma coisa da mesma maneira sempre, você vai ter os mesmos resultados. Só vai ter resultado diferente se você fizer diferente. Então, aqui pede que você evite a rigidez, autoritarismo e ficar preso na mesma ideia, sempre no mesmo ponto de vista. Aí expanda a sua mente para que você enxergue outros pontos de vista, outras ideias, opiniões de outras pessoas, para que você consiga, resolver os seus problemas. Vamos ver agora uma energia geral para os taurinos para o mês de maio, para o seu campo material. Uma energia geral para o seu campo material. 4 de ar. Saiu aqui o 4 de ar. E aqui pede que é a hora de você descansar ou tirar férias. Então, eu estou falando com taurinos aí que tem trabalhado muito, tem se dedicado muito ao trabalho, e às vezes é um esforço que não te traz o retorno que você tanto quer. Às vezes você está na empresa errada, ou você está na profissão errada, ou você está na atividade errada, ou você está empenhando muito esforço numa situação que não está te trazendo o retorno que você almeja, o retorno que você merece. Aqui pede que você aguarde mais tempo antes de tomar uma decisão. Pede também que você medite, né? A meditação ela traz respostas. Só de você ficar um tempo ali a sós com você, 10 minutos do seu dia. Por exemplo, pega isso na hora do almoço. Almoça lá, sai do seu trabalho, vai almoçar. 10 minutos em silêncio, sem celular, sem redes sociais, sem ninguém falando, desliga tudo. 10 minutos, conta 10 minutos para despertar o seu celular para você voltar ativo. E só fica escutando aqui as batidas do seu coração e a sua respiração. Você vai ver como só de fazer isso por 10 minutos, ouvindo a sua respiração, sentindo a energia do seu corpo, ouvindo as batidas do seu coração, você já vai entrar em estado meditativo. Mais rápido ainda, se você respirar pelo nariz, segurar o tempo que você conseguir e soltar novamente pelo nariz. Por quê? Respirar e soltar pelo nariz abaixa as ondas cerebrais. Aí você entra em estado meditativo. É onde vem as respostas que você precisa. Tá bom, taurinos? Vamos ver para quem está trabalhando. Qual o conselho e orientação para os taurinos que estão trabalhando? Qual o conselho e orientação para os taurinos que estão trabalhando? Cavaleiro de espadas, valete de ouros e 3 de paus. No fundo do deck, o Papa. O Papa, ele pode falar de instituição, né? De instituição, é, como falam? Tradicional, ou seja, aquela empresa tradicional que é cheia de regras, de dogmas, de coisas. Aqui diz que você tem que ir para cima, tomar ação. Depois desse tempo de meditação, você conquistar, ir para cima, tomar ação e conquistar aquilo que você deseja no seu âmbito profissional. Se você deseja conquistar aí uma nova oportunidade dentro do seu âmbito profissional, na empresa que você está, essa oportunidade que você almeja de um cargo mais elevado, uma posição mais elevada, ou de um cliente em maior potencial, pede que você tome ação e faça as coisas necessárias antes de fazer a meditação, né, para você saber como agir. Aí depois você vai lá e parte para a conquista, para conquistar o seu cargo desejado, a sua posição desejada. E depois que você tomar ação e conquistar, que com certeza você estará conquistando aí um cargo mais elevado, ou até mesmo um aumento de salário aí, você estará olhando para novos projetos, para uma maneira diferente de trabalhar, olhando para novos potenciais clientes, olhando para até para um novo trabalho, um novo emprego, em outro lugar, certo? Então, assim, para quem está
Trabalhando, o momento é de decisão, né? Se centrar para poder tomar a decisão certa e ir para a conquista. Conquista daquilo que você almeja para sair da escassez. E você acha que está na escassez, né? Porque o cadeado ali ele está aberto. É só você perceber a situação de uma forma diferente. Para quem está sem trabalho, taurinos que estão sem trabalho, mês de maio. Opa, caiu uma carta aqui. O As de Copas, vou pegar essa carta aqui, caiu. Caiu aqui o Sete de Ouros e o 10 de Paus. No fundo do deck, promoção, novo emprego, sucesso, reconhecimento público. Então, aqui, para quem está sem trabalho, sem clientes, sem vendas, vem aqui uma oportunidade que vai te trazer satisfação emocional, que vai mexer com as suas emoções. Só que o que acontece? Você está aguardando aquilo que você plantou lá atrás. E você não está enxergando essa oportunidade nova que está chegando aí. Então, você está olhando para aquilo que você plantou, aguardando o momento da colheita. A colheita ela vem. Se você plantou, ela vai vir. Às vezes a colheita não vem do jeito que nós pensamos que ela deveria vir. Às vezes vem de uma maneira melhor ainda. Ou às vezes vem de uma maneira que a gente nunca nem imaginou, mas ela vem. Então, assim, pede que você tenha paciência e espere que a colheita ela vem. Mas que não fique focado naquilo que ainda não veio, para que você não perca essa oportunidade. E saia desse cansaço, desse é como se você estivesse colocando muito peso na situação que não é tão necessário, tanto peso assim. É claro que a gente falar de fora, né, é diferente da situação que a pessoa está vivendo ali. Para alguns, aquilo é assim para resolver. Para aquela pessoa que ela tem que passar por aquele momento, para experienciar, para amadurecer, para aprender alguma coisa, é muito difícil. Então, tem coisas, situações para mim que é muito difícil, para outra pessoa é muito fácil de resolver. Então, assim, aqui pede que você não coloque tanto peso numa situação que, se você parar para meditar, você vai enxergar de uma maneira diferente, você vai ver essa situação de uma maneira mais leve e vai ser mais fácil de você resolver. E pede que você espere o momento da colheita com paciência, porque ela vem. Não fique focado só em receber o que você plantou, para que você não perca a oportunidade que chega aí para você de um novo cliente, de um novo trabalho, porque no fundo do deck vem aqui, ó. Essa carta significa sucesso, reconhecimento, novo emprego, novo cliente, novo trabalho, certo? Então, assim, sim, desde que você não coloque tanto peso nessa situação. Às vezes nós ficamos presos no mental e nem e assim fica naquele looping, né? O nosso pensamento fica no looping, sempre mais do mesmo. E aquilo vai gerando uma forma de pensamento negativo ao nosso redor, que para sair dali é muito difícil. Então faça essas meditações que eu te ensinei, que você vai melhorar muito o seu campo das ideias, tá bom? E não vai colocar tanto peso numa situação que às vezes, se você soltar, ela acontece, porque às vezes quando a gente solta uma situação, ela se resolve sozinha. E é assim, isso acontece mesmo. Campo sentimental, uma energia geral para o campo sentimental. Taurinos, uma energia geral para o campo sentimental. O ego, vamos entender? O ego no campo sentimental fala de aqui, quem estará regendo o seu campo sentimental é o arcanjo Jofiel. Aqui diz que você está com uma falsa sensação de aprisionamento. Você lembra que lá no Forasteiro você também estava com uma falsa sensação de aprisionamento na sua vida financeira, porque o cadeado ali está aberto? É só mudar o ponto de vista? Então, aqui diz a mesma coisa no campo sentimental, só que com a carta do diabo, né? Do ego. Falsa sensação de aprisionamento. Está sendo excessivamente focado em coisas materiais. Lembra que você está colocando muito peso numa situação que, se você soltar, ela se resolve sozinha? Excessivamente focado em coisas materiais. Pensamentos negativos ou baseados no medo. Lembra que eu falei sobre a, a forma pensamento que forma uma energia negativa de forma pensamento? Aqui diz que é o medo. Pensamentos negativos ou baseados no medo.
Medo de ficar, medo de não conseguir sustentar a casa, medo de não conseguir pagar os boletos, medo de não conseguir, enfim, são esses medos que todo mundo tem, mas que quando você vê essa situação de uma perspectiva diferente, porque ninguém cria sem alegria. E o medo e a preocupação, ela nos traz tristeza. Então não tem como criar alegria, criar alguma coisa porque nós estamos vibrando no medo e na tristeza. Agora, quando você coloca uma música, faz uma meditação, muda a sua vibração, aquilo já não se torna mais gigantesco, tão pesado assim. Vai diminuindo aquele problema, ele vai ficando insignificante. Quando você menos espera, ele se resolve por si mesmo. Aparece alguém, um cliente do nada, aparece ali uma oportunidade de trabalho do nada. Então, assim, quando nós focamos muito numa coisa e queremos resolver, 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 existe o efeito Zenão, não se resolve, fica mais pesado, fica mais difícil. Quando você muda a sua energia, procura viver na alegria, meditando, mudando a sua frequência vibracional, seus pensamentos, as coisas se resolvem. Então, eu digo isso por experiência própria, sabe? Porque eu tenho muito feito isso de mudar a frequência. Veio um pensamento negativo, veio uma tristeza que às vezes nem sua, às vezes você canaliza de outra pessoa que passou por você ali, conversou com você. Muda na hora, limpa, libera isso do seu campo, senão você não consegue resolver as coisas mesmo. Para quem está em um relacionamento, para quem está num relacionamento. E assim, a vida financeira ela afeta os relacionamentos, né? Porque assim, é amor my love na hora que tá tudo bem financeiramente, né? Quer ver que quando começa a crise financeira, se ama de verdade, se tá ali para toda hora. É aí que vem a prova. Eu sei muito bem como que é. Agora vamos ver para quem está em um relacionamento. Oito de paus, 10 de paus e a sacerdotisa. Ó, pode ser que você esteja passando por um peso aí no seu relacionamento devido à situação financeira, mas é que pede que você tenha mais determinação, né, naquilo que você deseja. Por exemplo, separar as coisas, separar o que é financeiro do que é o que você tem com a pessoa amada, para que você não abandone essa situação, né? Porque, igual eu falei, tá tudo bem, tá tudo meu bem, meu love, na hora que a vida financeira tá fluindo, mas na hora que um ou o outro estão passando por uma dificuldade financeira, será que ama mesmo? Será que tá ali para o que deve é? Então tem que ver aí quem é que está cansado nessa situação, se é você, se é outra pessoa, e assim, seguir a sua intuição. Igual eu te falei, medite, respire, sinta você e siga a sua intuição para que você tome a decisão certa, mas com determinação, com foco e com rapidez, para que isso não se torne um pouco mais grave ainda, entende? E possa ferir um ao outro aí, certo? Para quem está solteiro, taurinos que estão solteiros, qual conselho e orientação? Taurinos que estão solteiros, qual conselho e orientação? O mago, rainha de pentáculos e cavaleiro de espadas. Ó, aqui, quem está solteiro, os taurinos que estão solteiros estão iniciando aí um novo relacionamento da maneira que sonharam. Exatamente como imaginaram, como sonharam, como idealizaram, como planejaram, como colocaram lá no papel, eu tenho uma pessoa assim, assim, assim. Então, assim, as pessoas que estão solteiras estão iniciando um relacionamento do jeito que sonharam, da maneira que idealizaram, certo? E essa pessoa que chega na sua vida é uma pessoa próspera, abundante, estável, que vai te trazer um relacionamento mais duradouro, mais concreto, mais comprometido. É alguém que te traz comprometimento, que traz estabilidade também financeira, alguém que já tem estabilidade financeira. E assim, aqui pede que você vá.
pré-conquista, que você conquiste mesmo essa pessoa que chega na sua vida. E essa pessoa estará conquistando você. Então, assim, você está passando por um início de relacionamento, está conhecendo uma pessoa aí, uma pessoa estável financeiramente, que vai te trazer uma proposta sólida de relacionamento e ambos vão conquistar um ao outro. E sair das amarras do passado, dos traumas, do ego, dos medos, dos aprisionamentos mentais que te fizeram ficar solteiro até hoje, certo? E agora vamos ver um oráculo do poder animal para você, taurino, estar integrando no seu mês de maio para potencializar as suas capacidades, os seus dons, os seus talentos, os seus processos, os seus projetos, os seus inícios. Vamos ver? Qual animal de poder você poderá estar integrando? Aqui saiu o bicho preguiça. Vou ler para você. Atua com a energia de contemplação e observação de novas perspectivas. Lembra? Contemplação e observação de novas perspectivas. Lembra o tempo a sós meditando, contemplando? Hora de compreender as informações que estão acima da compreensão imediata. Lembra que eu falei que quando você tem um ponto de vista na dor, na escassez, você percebe que você está ali preso, que você não tem saída. Mas aqui diz, ó, estão acima da compreensão imediata. Então, se você observar, o cadeado está aberto. Então, é acima da compreensão imediata, daquilo que você vê imediatamente. Dando valor ao ócio criativo, dedicar-se mais aos estudos, despertar e aflorar o grande, despertar e aflorar a grande bagagem interna. Então, assim, é esse momento a sós que nós passamos conosco, desperte e aflora a nossa sabedoria interior. Então, assim, às vezes nós estamos buscando fora uma ideia, uma solução, mas ela está dentro de nós, porque nós não paramos para meditar. Toda a sabedoria que você precisa está dentro de você precisa acessá-la. E a frase de comando é: eu sou o mestre interior governando e controlando toda a sequência de vida com novas perspectivas e criatividade. Eu sou os meus pensamentos despertos e previsíveis. Vejo muito além das possibilidades humanas. Isso aí, bicho preguiça. Você poderá estar integrando esse animal de poder na sua semana, no seu mês de maio, taurinos. Taurinos, muito obrigada para você que ficou até aqui. Se você deseja um atendimento com reiki, cura arquituriano, ou até mesmo se tornar um reikiano ou um facilitador do sistema arquituriano de cura multidimensional, todas as informações estão na descrição desse vídeo. Lembrando que se você quiser também leitura de tarô, acesse aqui na descrição desse vídeo, tem todas as informações para agendamento, tá bom? Muito obrigada e até mais.